Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre melanoma. Isso porque maio é considerado o mês internacional de combate ao melanoma e justamente para nos explicar mais sobre essa doença, eu recebo o Dr. Rafael Schmerling, que é oncologista do Instituto Vencer o Câncer, que é uma instituição sem fins lucrativos. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Doutor, acho que vale a pena começar esse nosso bate-papo explicando para o nosso público o que é o melanoma, porque muita gente pode não saber o que é essa doença. Existem alguns tipos de câncer de pele e o melanoma é um deles. Dentre os tipos de câncer de pele, melanoma é o que tem o maior potencial de ameaçar a vida das pessoas. Então, por isso, essa atenção que nós precisamos ter com maior carinho por conta do risco. O senhor falou sobre a existência de diferentes tipos de câncer de pele. O melanoma é considerado o mais perigoso? Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente com relação a isso e até se é um tipo de doença comum entre os brasileiros. Muito bom. Ah, Existem alguns tipos de câncer de pele. Se nós colocarmos câncer de pele como uma entidade única, a gente veria esse como o câncer mais comum. Mas é importante nós separarmos os grupos. Existem dois tipos que a gente chama, a gente engloba no grupo dos carcinomas. Então tem o carcinoma basocelular, espinocelular, em que eles raramente espalham para outros órgãos. E existe o melanoma, que tem um risco maior. O melanoma é aquele tipo de câncer que vai se apresentar na forma de uma pinta que mudou de aspecto. Então, é uma pinta que começa a crescer, né, eventualmente sangra, cria um nódulo e ela, se não abordada, se não tratada no momento adequado, tem um risco bem mais elevado de comprometer outros órgãos, que é o que nós chamamos de metástases. Existem países em que o melanoma é muito mais comum do que o Brasil. Nós estimamos aí que existam de 6 a 8 mil casos novos de melanoma por ano, ainda que esse número oficial deva estar subestimado, mas de qualquer jeito não é um tumor tão comum no Brasil. A questão que é importante é que nós sabemos que o Brasil é muito variado, tanto na sua extensão como na sua população. Então, o melanoma comete fundamentalmente, ou mais frequentemente, pessoas de pele clara. Então, como nós temos uma colonização germânica e italiana no sul do país, acaba sendo mais frequente nessas regiões. O senhor trouxe essa questão de que as pessoas de pele clara, né, acabam desenvolvendo mais esse tipo de câncer. Quais são os outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Nesse quesito, a genética é um fator importante? Essa é uma ótima pergunta. Então, nós sabemos que as pessoas de pele clara, loiras, os ruivos em especial, pessoas de olho claro, têm uma propensão maior a desenvolver o melanoma. Um dos fatores de risco, e até como fatores causais, é a exposição aos raios ultravioleta, especialmente as queimaduras solares na infância e na juventude. É um fator bastante importante. Do ponto de vista genético, é importante nós separarmos duas formas de encarar essa questão. Existem síndromes de famílias com melanoma.
Então, são alterações genéticas que cada geração herda da anterior e, na medida em que você tem essas alterações genéticas, essas mutações, existe um risco muito elevado para desenvolver o melanoma. Isso é raro, felizmente muito raro. Por outro lado, nós sabemos que o fato de um indivíduo ter o pai ou a mãe com melanoma coloca ele em risco maior de desenvolver o melanoma. Se essa é uma questão exclusivamente do gene, ou porque as pessoas da mesma família tendem a ter a cor de pele parecida, os hábitos parecidos, a gente não consegue separar muito bem. Mas existe essa observação. Filhos de quem teve melanoma têm um risco maior. E pensando em chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando, assim como o mês de maio faz, né, por ser aí considerado o mês internacional de combate ao melanoma, quais são os sinais que servem de alerta? O senhor trouxe essa questão, né, de que é um tipo de doença que surge com uma pinta, mas eu queria que o senhor falasse de como é que as pessoas podem, no dia a dia, observar e de repente entender que aquele sinal na pele pode servir como um alerta para a procura de um profissional. Certo. Então, a pele é um órgão que está ali exposto. A gente precisa basicamente olhar com uma atenção maior. Existem alguns sinais de alerta para que nós consideremos um risco para o desenvolvimento do melanoma. Não são características que definem o diagnóstico, mas são características que motivam ou devem motivar o indivíduo a procurar uma avaliação médica. Existe uma regrinha que nós chamamos do ABCDE. Quando nós encontramos uma lesão de pele, uma pinta. Então, o A vem de assimetria. O que significa assimetria? Se eu traçar uma linha na pinta, eu não vou conseguir achar dois lados iguais. Então, isso é a assimetria. O B vem de bordas. As bordas das pintas normais são bastante irregulares. Quando você tem bordas irregulares, merece uma atenção. O C vem de cor. Pintas que têm múltiplas cores têm um risco maior de serem uma lesão maligna. O D vem de diâmetro. Então, pintas com mais de meio centímetro de diâmetro também merecem uma atenção. E o fator mais importante é o E, de evolução. Então, pintas que mudam de aspecto com o tempo, que crescem, que ficam elevadas, ficam com o aspecto de um caroço, que passam a sangrar, que passam a dar coceira, precisam ser avaliadas. Esse é um parâmetro muito importante para a suspeita de melanoma. E pensando em todas essas dicas que o senhor trouxe para que as pessoas possam observar a própria pele, qual é a importância do diagnóstico e mais do diagnóstico precoce, de procurar ajuda, procurar um profissional a partir do momento que já se percebeu alguma coisa diferente, não esperar aquilo evoluir para depois ir buscar ajuda. Diferente dos outros tipos de câncer, como o câncer do colo do útero, o câncer de mama, o câncer de intestino, nós não temos uma rotina de exames que o paciente pode fazer para detectar o melanoma. Alguém pode falar, bom, eu vou no dermatologista a cada 6 meses. Isso provavelmente ajuda, mas nós não temos isso estabelecido como uma política de saúde.
Porque basicamente é difícil provar que isso fez diferença, isso faria diferença. Então, se nós não temos essa política, nós não temos essa rotina, a atenção fica maior, a responsabilidade fica maior. Por quê? Porque aí sim, a exemplo de todos os outros tipos de câncer, quanto mais cedo eu detectar, melhor a chance de eu me curar. Tá? Então isso é diretamente relacionado. Quanto mais precoce a lesão é identificada, melhor o resultado. E isso é muito interessante, como eu mencionei antes, a questão de observar o próprio corpo. Existem estudos que pacientes que são casados ou vivem com um cônjuge têm diagnósticos mais precoces do que pacientes solteiros. Por quê? Porque o cônjuge também ajuda a olhar, especialmente em áreas diferentes, ou então a pessoa fala, essa pinta estava diferente. Então, existe essa parceria também no diagnóstico e quando, de novo, você detecta a lesão mais precoce, o resultado é melhor. Interessante esse dado que o senhor trouxe, né, do caso das pessoas que têm um parceiro, uma parceira que acabam tendo esse diagnóstico, justamente alertando para a necessidade desse olhar atento aos sinais do corpo. E o senhor trouxe essa questão de quanto antes você procura ajuda, quanto antes você tem o diagnóstico, isso tem impacto também nas possibilidades de cura. Então, eu queria que o senhor falasse, né, no caso de uma pessoa que tem o diagnóstico de melanoma, quais são as chances de cura? E queria também que o senhor explicasse um pouco sobre a evolução da doença. Tudo bem. Então, vamos supor que a pessoa tem uma pinta, ela achou suspeita e foi num dermatologista. E aí é importante, o dermatologista é o melhor médico, é o melhor especialista para fazer esse diagnóstico. É quem tem a maior experiência. O clínico geral, o ginecologista podem aumentar essa suspeita, mas o dermato é quem faz o diagnóstico, porque ele vai suspeitar e ele vai fazer uma biópsia. A biópsia, na grande maioria das vezes, ela é feita com a remoção da pinta, sem uma margem ampla. Nesse primeiro momento, o que nós precisamos é fazer o diagnóstico. E a leitura da biópsia vai dar algumas informações. A primeira, mais importante, é se é ou não melanoma. E a outra questão é a profundidade da lesão. Quanto mais profunda a lesão, pior o resultado. Então, quando nós falamos da detecção da lesão precoce, o que nós queremos é encontrar uma lesão que seja superficial. Bom, se você tiver uma lesão que é superficial o suficiente para ser resolvida com cirurgia, o paciente vai ser submetido a um novo procedimento e esse novo procedimento, aí sim, vai ter margens mais amplas. E essas margens vão levar uma segurança maior para o resultado final. O senhor falou desse caso de que alguns pacientes acabam tendo uma lesão um pouco mais ampla, né, um pouco mais profunda. Neste caso, então, as chances daquilo que o senhor falou no início da metástase acaba sendo maior. Correto. Então, quando você tem uma lesão superficial, né, que a profundidade aí é menos de 1 milímetro, nós estamos falando de uma chance de cura de mais de 95%. Na medida que essa lesão vai se aprofundando, você começa a ter dois riscos fundamentais. O risco de comprometimento de gânglios na região, então ínguas, que vão ser envolvidas por tumor. Todo mundo já teve alguma infecção de garganta em que percebeu algum gânglio aumentado? Aqui o que acontece é que, não por infecção, mas por tumor, os gânglios podem ser comprometidos. E também aumenta o risco
de disseminação para outros órgãos. Mesmo que as metástases não estejam presentes no momento do diagnóstico, pacientes com lesões mais profundas têm um risco maior ao longo do tempo. E pensando nos tratamentos, né? O senhor citou essa questão da cirurgia. De modo geral, eu sei que é difícil, né, doutor, porque tudo isso exige ver o paciente, ter o diagnóstico. Em quais casos a intervenção cirúrgica é recomendada? Olha, nós só vamos deixar de operar um paciente se houver um diagnóstico já no primeiro momento de doença metastática. Porque se você tiver metástases acometendo vários órgãos, retirar uma lesão única não vai resolver o problema. Eventualmente vai servir para fazer uma biópsia, para ganhar outras informações. Mas remover a lesão com margem, para quem já tem metástases, é muito pouco produtivo. O exemplo que eu gosto de dar para os pacientes é como se nós tivéssemos uma cômoda com cupim. Você abre a gaveta e se você vê a sua cômoda cheia de cupim, não adianta jogar uma gaveta fora. Isso não vai resolver. Então, quando você tem a doença espalhada, tirar uma lesão não vai ajudar. E pensando nas outras formas de tratamento, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico de melanoma, o senhor explicou sobre a questão da cirurgia, quais são as outras possibilidades de tratamento? Bom, então a cirurgia é a melhor estratégia para curar o paciente, mesmo em situações em que as lesões são mais profundas, mesmo que você tenha comprometimentos de gânglios. Para a doença que se espalhou, nós vamos ter que tratar o corpo inteiro. Por muitos e muitos anos, os tratamentos se resumiam à quimioterapia. Mais recentemente, nós temos aí duas famílias de tratamento. Uma que nós chamamos de imunoterapia, e a imunoterapia ela tem como mecanismo de ação uma potencialização do sistema natural de defesa que nós temos, para que esse sistema de defesa ataque o câncer. Então, é uma ação indireta. Você não está usando o remédio diretamente para matar o tumor. Uma outra família, outra classe de tratamento é o que nós chamamos aí de terapia-alvo. Então, uma parcela dos melanomas, uns 40%, vai ter uma alteração de um gene para o qual foi desenvolvido um remédio. E esse remédio consegue bloquear esse gene para que ele não gere mais tumor, para que ele coloque a célula no colapso e ela venha morrer. Então, é uma outra estratégia que nós temos melhor do que quimioterapia. Doutor, logo na abertura do programa, eu chamei a atenção para o mês de maio, que traz esse apelo, né, para a doença, essa importância da conscientização. Então, eu queria que o senhor falasse do quanto essas campanhas podem ajudar as pessoas a conhecer mais a doença e também sobre essa conscientização de que determinados sinais na pele precisam ser observados e mais do que isso, que as pessoas precisam buscar ajuda, precisam se consultar. Ah, a campanha do mês de maio, toda essa motivação, ela iniciou no hemisfério norte, que é onde está começando o verão. Então, as pessoas tendem a chamar atenção nessa época porque vão se expor mais. No Brasil ficou aí às vésperas do inverno, estamos no outono, mas eu acho que é muito interessante que nós tenhamos essa lembrança nessa época. Porque o cuidado com a pele, ele não deve ser feito somente no verão.
Nós precisamos ter uma motivação de cuidado contínua, né? Mesmo no inverno, até porque no Brasil nós temos mais a incidência de raio ultravioleta do que durante o inverno do que muitos países da Europa durante o verão. Então a nossa exposição é muito intensa. Então o cuidado tem que ser contínuo. A atenção à pele, ela tem que ser parte da atenção global à saúde. Nós temos uma motivação muito grande para a atividade física, para a dieta, por conta das questões relacionadas ao coração e alguns tipos de tumores. Nós temos uma motivação para as pessoas fazerem os exames periódicos, isso é tudo muito importante. Mas muitas vezes nós acabamos esquecendo do cuidado da pele. Como é que a gente pode cuidar da pele? Uma das coisas que nós já enfatizamos aqui é o olhar para a pele, é essa atenção ao corpo. Poxa, eu tenho tantas pintas, é muito difícil acompanhar. Talvez visitas regulares ao dermatologista possam ser úteis. Bom, mas eu não tenho esse problema. Vou fazer o acompanhamento regular, vou olhar o meu corpo, pedir para o meu cônjuge olhar, né? Então, de novo, são coisas muito simples. E existem as questões de proteção quando você vai se expor ao sol. O uso de protetor solar é algo que sempre vem à nossa mente. Vou usar protetor solar. Chega o verão, eu vou para a praia e eu uso protetor solar. Será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente para a sua pele? Pessoas de pele negra, com certeza, vão precisar muito menos cuidado do que pessoas de pele clara. Bom, tendo isso em mente, o que nós vamos ter que fazer? Fazer uma programação de cuidado e uma atenção, de novo, para o dia a dia e para as exposições mais duradouras. Um exemplo, um atleta ou uma pessoa que gosta de fazer corridas ou vai jogar tênis, né? Então essa pessoa vai se expor ao sol por 1, 2, 3 horas. O que ela pode fazer para melhorar isso? Ela pode primeiro fazer atividade física nos horários em que o sol é menos intenso. Antes das 9, depois das 17. Isso já ajuda bastante. A segunda coisa é tentar se cobrir, né? Então, usar um boné para proteger o couro cabeludo, orelhas, o rosto, isso ajuda. De novo, o protetor solar. E se houver a possibilidade de ficar mais à sombra, isso ajuda. Existem essas roupas com proteção UV, elas ajudam. Se você não tem uma roupa com proteção UV, alguma roupa já vai ajudar. Então, são cuidados dessa prevenção. Aí o trabalho exposto ao sol. Então, essas pessoas vão ter que ter medidas de segurança, do mesmo jeito que um operador de máquina tem que usar capacete, óculos, luva, nós vamos precisar usar essas estratégias de proteção da pele como equipamentos de segurança. Então isso é muito importante. E existe a pessoa que trabalha no escritório e sai para almoçar, e sai para fazer eventualmente uma visita ao cliente ou alguma situação trivial. Bom, essas pessoas vão precisar de uma intensidade menor de proteção, mas o protetor solar ajuda, se cobrir ajuda, eventualmente um chapéu ajuda. Eu mesmo, quando venho caminhando para o meu trabalho, venho de chapéu. Então, é algo que vale a pena ter uma atenção especial. Doutor Rafael, eu quero agradecer
a participação no Alesp Conecta de hoje e por trazer informações e dicas tão relevantes para o nosso público, para que todo mundo possa estar sempre muito atento à própria saúde e também de quem está por perto. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Obrigado pela iniciativa. Isso é muito importante para a população. Termos diagnóstico precoce faz toda a diferença. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.